de Deus, a paz do Senhor. Tem alguém vivo aí? Diz glória a Deus. Dá para ficar melhor, né? Já é 11 horas, então você devia estar mais acordado. Deus abençoe a pastora Edivan. Deus abençoe o ministério dessa igreja, ao nobre amigo, e na pessoa dele eu também agradeço a toda a coordenação do Comadilém, meu amigo Aquiles. Deus abençoe os pastores aqui, missionários, bom rever aqui, pastor Farias, pastor Antônio. Cada um foi para um canto, né? Mas esse ano eu vou lá visitar vocês, se Deus quiser, viu? É um projeto que nós temos aí, junto com a Secretaria de Missões. E o desejo do nosso coração esse ano é visitar todos os campos missionários da Adelém. Deus abençoe a toda essa igreja. Não foi fácil chegar aqui hoje. Eu estava na cidade de Ibicoara no final de semana. Preguei sexta, eu preguei sábado à noite, sábado numa vigília, preguei domingo à noite, depois rodei 300 quilômetros até Ceabra para pegar o ônibus, e o ônibus era meia-noite, e quando foi 2h15 da manhã, o funcionário da empresa disse: olha, o ônibus quebrou lá em Itaberaba e não vai passar agora não, só vai passar 4 horas. Eu disse: meu Deus do céu, se passar 4 só vai chegar em Luiz Eduardo meio-dia, não vai dar tempo. Eu peguei um carro e disse: eu vou viajar, mas eu estou com sono. Então o amigo disse para mim assim: dorme um pouquinho. Eu dormi, acordei um outro amigo ali de madrugada e disse: rapaz, vamos para Luiz Eduardo agora. Ele disse: agora? Eu disse: então bora. E veio, e nós chegamos em paz. O pastor Edivan disse que eu andei um pouco, mas foi necessário, né, Márcio? Senão não chegava. Nós saímos de lá 4h30 da manhã, e quando foi 10:10 eu estava aqui em Luiz Eduardo, para a glória de Jesus. E eu sei que você não veio aqui essa manhã apenas para assistir o culto. Eu sei que você veio para entregar uma adoração a Deus. Se é verdade, diga amém. Então abra sua Bíblia, por favor. Livro do Êxodo, um texto muito conhecido que eu quero compartilhar com vocês. Essa manhã tem uma ação direta da juventude. Eu vejo alguns jovens e adolescentes aqui. Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17. Eu gostaria de ler contigo do verso 1 até o verso de número 12. Você pode ficar de pé para descansar essa cadeira aí um pouco. Deus abençoe aqui o Márcio, um amigo que eu pude encontrar aqui. Êxodo capítulo 17, verso 1, diz assim, gente: e depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor. E então acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passe adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali, diante de ti, sobre a rocha em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá.
E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e peleja contra Amaleque amanhã, pois eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Verso 12. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso então tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro lado, e assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Diga amém. Pode sentar, por favor. Obrigado. Se for possível, quem tiver no som, se for possível, me dá só um pouquinho mais aqui no retorno. Estou com a voz bastante debilitada. O texto que nós acabamos de mencionar faz alusão a um dos tantos momentos que os hebreus vivenciaram durante a peregrinação do deserto. Vale lembrar que o povo hebreu viveu no deserto por um certo tempo após sair do Egito. Vale lembrar também que o tempo no Egito foi um tempo que Deus havia dito a Abraão que a sua descendência viveria. O problema é que com o passar do tempo no Egito, os hebreus começaram a se acomodar. E há um certo problema quando nos acomodamos em lugares que Deus já disse que seria transitório. Diante da acomodação do povo, Deus vai permitir que uma forte perseguição seja instalada. Olhe para cá, o faraó que agora governa, sem piedade alguma, movido por seus conselheiros, preocupado com a ideia de que os hebreus estão crescendo demais, e por uma permissão de Deus, o faraó vai iniciar um processo de perseguição. Você conhece a história? Muda-se a alimentação, e os hebreus deixam de comer o que querem, passam a comer aquilo que os egípcios lhes obrigam a comer. Os hebreus, além de agora não comer o que querem, também, segundo o livro do Êxodo, capítulo 1, para quem está com a Bíblia aí, os hebreus também começam agora a trabalhar com uma carga pesada, dobrada. Mas o que alegra o nosso coração, em Êxodo capítulo 1, versículo de número 11, é entender que mesmo trabalhando com uma carga pesada, mesmo sendo afligido, mesmo não tendo direito nem sequer de escolher o que ia comer, e com a ideia dos egípcios de maltratar os hebreus, mesmo diante de todo esse contexto, o texto diz que os hebreus continuavam crescendo. Isso alegra a minha alma, porque eu entendo que ainda que perseguições sobrevenham sobre a sua vida, ainda que o adversário tente de todas as formas te cercar para paralisar o seu crescimento, Deus está dizendo nessa manhã: sou eu quem te faço crescer, sou eu quem te faço evoluir, sou eu quem te faço avançar, sou eu quem te faço progredir, sou eu que cuido dos mínimos detalhes da sua vida, diz o Senhor dos Exércitos. O povo continua crescendo, isso vai incomodando, e vai incomodando a grau ponto
que Faraó decide que a mudança de alimentação e que a carga dobrada de trabalho não é suficiente. É a partir daqui que a ordem vai ser dada. A partir de agora, toda criança do gênero masculino que nascer deverá ser morta. A ideia é de que apenas as mulheres hebreias venham ter o direito de viver, a fim de que possam se casar com os egípcios e assim haver uma mistura. O problema é que Faraó esqueceu, e se você não der um glória a Deus mais forte depois do que eu vou falar agora, está mal. Faraó esqueceu de que quem manda nos hebreus não é Faraó, mas é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. Faraó esqueceu que os hebreus tinham dono. E diante dessa ordem de matar as crianças do gênero masculino, Deus vai encontrar uma mulher corajosa. A primeira coisa que eu quero falar ainda nessa rápida introdução para o seu coração é que mesmo diante de decretos e de ameaças, Deus está em busca de jovens, de homens, de mulheres com coragem para gerar milagres em tempos difíceis. Deus está procurando gente corajosa, porque tem muita gente fazendo igual, mas tem pouca gente com disposição para fazer diferente. Eu vou repetir: tem muita gente fazendo igual, mas tem pouca gente com disposição para fazer diferente. Mas eu creio que nesta manhã Deus encontrou aqui no Comadilém jovens, homens e mulheres com disposição para fazer diferente diante do propósito de Deus. O texto diz de que Joquebede vai gerar. E quando Joquebede gera, há um clima de preocupação dentro da casa. A preocupação na casa é: se for menino, nós não iremos celebrar, porque se for menino vai morrer. Porém, se for menina, nós poderemos cantar. Agora, vamos cantar por um certo tempo, mas preocupados com a ideia de que essa moça vai casar com um egípcio. Então, na verdade, na nossa casa, essa gravidez não está trazendo tanta alegria assim. Quando a gente olha para o texto bíblico, nós percebemos que Joquebede está gerando, mas está preocupada, está gerando, mas está ansiosa, está gerando, mas está a se perguntar: o que será do que Deus me permitiu gerar? E talvez eu esteja pregando essa manhã para pessoas que estão gerando algumas coisas em Deus e estão preocupados, estão ansiosos, se perguntando: será que esse sonho que eu estou gerando, Deus vai permitir crescer? Será que esse projeto que eu estou gerando, Deus vai permitir que eu vivencie? E aí Deus me traz essa manhã para te falar: projeto que eu permiti você gerar é projeto que eu vou guardar e permitirei crescer para você desfrutar, diz o Senhor. O texto diz que no dia do nascimento, a parteira vai olhar para a criança e vai dizer: é formoso demais. E porque é formoso, eu não vou fazer o que deveria fazer. Era para matar, mas eu vou permitir que a criança viva. Eu gostaria que você olhasse para cá e entendesse isso. A ordem era para matar. Só que a parteira está dizendo: porque é formoso demais, a gente não vai matar. E como é que vai fazer para esse projeto que é formoso demais sobreviver se há uma ordem para matar? Só tem uma forma. E a orientação foi: pega a criança que é bonita demais e que a vontade é mostrar, e você vai esconder a criança. Isso me fez pensar em um detalhe importante. Eu sei que tem momentos que você quer mostrar o que Deus está fazendo. Eu sei que tem momentos que você quer mostrar o que Deus está executando na sua vida. Mas olhe para cá e guarde essa palavra no seu coração. Tem coisas que Deus está dizendo: se você quiser que cresça, você vai ter que esconder. Se você quiser que cresça, você vai ter que esconder. Por que, Rafael? Porque é melhor um projeto escondido vivo do que um projeto exposto morto. Deus está dizendo: é tempo de esconder. Está escondido, mas está vivo. Está escondido, mas eu estou mantendo. Está escondido, mas está crescendo. Está escondido, mas eu estou guardando. Está escondido, mas eu sou o Deus que vou fazer crescer mesmo no tempo do esconderijo. Levante uma de suas mãos, por favor, e eu vou liberar essa palavra sobre a sua vida. Ainda que o projeto esteja escondido, Deus está dizendo: eu vou fazer o projeto se desenvolver e crescer. E o inimigo, ainda que se levante, não poderá tocar, porque o projeto está escondido em mim, diz o Senhor. Quem pega essa palavra, fecha a mão e dá um brado de glória para os céus aí. Se você está perto de alguém, fala para ele assim: o projeto está escondido, mas está vivo. Todos nós temos uma fase de se esconder. Lembra de Elias?
Depois que Elias profetiza segundo suas próprias palavras, o que foi que Deus disse para Elias? Elias, vai-te daqui, vira-te para o oriente e se esconde no ribeiro de Querite. Agora perceba, no esconderijo de Deus tem provisão para quem Ele esconde. Você perdeu de dar um glória. No esconderijo de Deus tem provisão. Márcio, Deus está falando com alguém essa manhã aqui. Eu te escondi, mas eu estou liberando provisão para a sua vida e para a sua história, diz o Senhor. Esconde o garoto. Agora perceba que mesmo escondido o garoto está a crer, porque ninguém atrapalha o crescimento de quem Deus quer que cresça, irmão. Pode estar escondido onde for, se o projeto foi gerado por um propósito de Deus, o projeto vai continuar. Alguém vai dizer assim, mas eu não estou vendo. Mas Deus não vai fazer crescer para alguém ver. Deus vai fazer alguém crescer, porque o propósito escondido crescendo está sendo preparado para algo muito maior do que você imagina. O texto diz que 3 meses depois, pastor Antônio, 3 meses depois, é a Bíblia que diz que a mãe não podia mais, fale mais alto, não podia mais esse. Você está aí, filho? Daniel, o texto diz que não, a mãe não podia, ô Márcio, ainda que a Joquebede quisesse manter escondido, o texto está dizendo, não dá mais para esconder. Ah, mas eu quero manter escondido mais. Não. Chegou a hora de ser revelado o projeto. Mas vão matar. Não, fica tranquilo. Eu não sustentei no esconderijo, eu vou sustentar mesmo diante dos acusadores e daqueles que querem matar o projeto. Não dá mais para esconder. Quer saber? Tem gente que chegou essa manhã aqui e Deus está dizendo, é tempo de esconder. Mas tem outros que vieram essa manhã que estão há tempos no esconderijo e Deus está dizendo, não dá mais para esconder. Chegou a hora de eu revelar esse projeto para quem quer que seja e para quem precise ver. A Joquebede disse, chegou a hora, prepara uma arca, coloca o garoto, passa betume, porque não pode molhar. Miriam vai para a beira do rio Nilo e coloca o cestinho entre os juncos na beira do rio e se afasta. A ordem para matar as crianças do gênero masculino veio de Faraó. Veio de quem? E quem é que desce para tomar banho perto do cesto? A filha. Quem não deveria ver, está vendo. Quem na nossa concepção não poderia ver, Deus está fazendo. E a criança chora na hora que, humanamente se falando, não era para chorar. Sabe aquele momento que você diz, Deus, não era para agora, isso não era para agora, Deus. Esse choro não era para agora. A Miriam está de longe olhando, Joel, e está dizendo assim, não era agora para chorar, garoto. Se você chora agora, quem não era para ver, vai ver. E já que não era para ver e vai ver, vai mandar matar. O problema é que o projeto não é de Joquebede, o projeto é de Deus. O que você não entendeu ainda é que a sua chamada não é sua. Não é você que tem uma chamada, é a chamada que tem você. O que você não entendeu ainda é que a promessa não é sua. É você que Deus entregou para a promessa. E Deus está dizendo, ei, calma. A filha de Faraó pega o garoto e diz, é bonito demais. Só que está chorando muito. Vocês conhecem alguma mulher que possam amamentar essa criança? A Miriam sai lá de trás. Maestro Eliezer. E a Miriam diz com permissão para falar. Fala, eu conheço. Então vai chamar ela para mim. Você crê se quiser. Pensamento meu dentro do que o texto permite. Miriam vai correndo para casa. Chegando perto da tenda ou da casa, seja lá o que for, ela grita, se fosse nordestina, baiana ainda mais, ô mainha! Joquebede vai sair de casa. O que foi, menina? A senhora não sabe o que aconteceu. Com todo respeito, mas você sabe que mulher para dar notícia, ela tem um todo um, né? Eu tenho um em casa, eu sei como é. Fala logo, desembucha. A senhora não sabe. Quem não era para ver, viu.
Quem não era para pegar, pegou. E eu pensei que ia matar, mas não matou. Já perdeu de dar um glória. Eu pensei que ia afogar o menino, mas na verdade está dizendo que o menino não pode morrer agora. Deus está falando para alguém aqui: o projeto que arquitetaram para a morte, eu estou virando o projeto, e o que era morte, eu estou trazendo vida, diz o Senhor dos Exércitos. Como é isso? A filha de Faraó está chamando a senhora. Para quê? Vai lá ver. Joquebede chega. Pois não. A senhora consegue amamentar uma criança? Sim. Leve para a senhora. Sim, mas faça o quê? Só cuide. E faz o seguinte: todo mês pode vir buscar o seu. Então pera lá, estou falando de uma mãe que tinha o direito natural de cuidar da criança, mas que por conta de um decreto do adversário foi perdendo o direito de cuidar. Mas o Deus que nunca perde o controle das situações está dizendo: eu estou trazendo de volta para o curso natural. Tem gente aqui que está vivenciando coisas e dizendo: saiu do controle, saiu daquilo que eu projetei. Deus está dizendo: eu estou pegando de volta o projeto e estou levando para as tuas mãos, porque aquilo que é teu, faz assim, cuida. Agora tem um detalhe: quando o menino chegar o tempo certo, você vai trazer de volta. Porque apesar de você cuidar, escute só, a filha de Faraó não sabia que ela era a mãe. Pastor Rodrigo, por isso que a filha de Faraó vai dizer assim: você vai cuidar até quando ele não precisar mais de leite materno. Depois você tem que pegar o menino e trazer de volta para mim. Eu não sei se você vai crer, mas eu vou liberar. Deus está dizendo: eu vou te dar um tempo com o projeto, mas nunca esqueça que esse projeto não é mais seu. Traz de volta. Quer saber? Nem nome eu vou deixar você dar. Tem que ter maturidade, pastor Farias, para entender que os projetos que Deus coloca nas nossas mãos não nos pertencem, porque não é sobre nós, é sobre Ele. Eu vou repetir para ver se você reage: não é sobre nós. Traz de volta. E o menino cresce, aprende tudo do Egito. E quem sabe a Joquebede dentro de casa está dizendo: não era para esse menino crescer lá. E nos céus Deus está dizendo: eu queria que ele crescesse lá. E eu preciso liberar isso, porque tem algumas pessoas que precisam muito ouvir isso. Deus não vai fazer do jeito que você quer. Eu sei que é uma expressão muito comum, mas você precisa ouvir isso outra vez. Deus não vai fazer do jeito que você quer. Mas eu queria, Senhor, que esse ano começasse por aqui. Eu queria que esse ano acontecesse as coisas por aqui. Eu achei que eu ia viver isso, e Deus está dizendo: não é do jeito que você quer, é do jeito que eu determinei sobre a sua vida. Eu tenho um caminho para você prosseguir. Ô gente, levanta a mão direita ao céu. Eu vou liberar uma palavra profética, por favor. Assim diz o Senhor: não vão acontecer as coisas do seu jeito, mas do meu jeito será melhor. Porque do seu jeito você tem limites, mas do meu jeito eu sou o Senhor dos senhores. Do seu jeito você falha, do meu jeito eu sou infalível. Do seu jeito você não consegue, mas do meu jeito eu sou o Deus Todo-Poderoso. Alguém acredita nesta palavra que eu estou pregando? Fecha a mão e libera um grito de glória para estremecer essa casa. Pega na mão de alguém do seu lado, por favor. Balança assim para ver se está dormindo ou acordado. Fala para ele ou para ela: não vai ser do seu jeito. Senhor, vou liberar porque o Pai está mandando. Eu achei que quando eu assumisse isso, as coisas iam andar rápido. Não. Calma. Não é do seu jeito. Não é. O menino está crescendo no lugar que a mãe não queria que crescesse, mas está crescendo. Só que o tempo passa e você sabe. E Moisés comete um crime, não vou entrar no mérito, e precisa ir para um deserto.
E nesse deserto Moisés aprende o que o Egito não ensinou. Ah, se você pudesse entender que o deserto tem poder de te ensinar o que a tua faculdade não ensinou. Ah, se você pudesse entender que o deserto te ensina o que os muitos lugares que você frequentou e achou que aprendeu no deserto ele aprende algumas coisas. E é nesse deserto, no capítulo 3, que Deus aparece para ele. E se você não pegar o que eu vou liberar agora, eu vou parar antes do tempo. Porque quando Deus se revela para ele para falar sobre chamado, ele está pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Está fazendo algo comum, ele está na sua rotina. E eu vou liberar essa palavra para quem pega. Deus está dizendo, eu vou me revelar a você na sua rotina. Não precisa nada sobrenatural. Na sua rotina, é estudando, eu me revelo na escola. É na faculdade, eu me revelo na faculdade. É lá na obra missionária, eu me revelo lá para você. Na sua rotina, eu vou me revelar para você entender que eu sou o Deus que te dei a vida, que eu sou o Deus que te formei, que eu sou o Deus que te chamei. E só quem recebe essa palavra libera uma adoração ao Deus da palavra nessa manhã. Dá um toque nessa irmã da ponta que está aí, essa do cabelo meio ruivo, isso. Você consegue pôr ela de pé e dar um abraço nela, minha amada, por favor? Porque assim diz o Senhor a esta mulher nesta manhã: eu te trouxe porque precisava falar contigo de forma direta, para te lembrar que fui eu que te formei. Você na verdade pelos planos do adversário era um aborto, só que eu permiti você vir à vida, porque eu te escolhi nesta terra por um propósito. E eu, Senhor, te digo, ei, eu te vi de joelhos dobrados há menos de 30 dias dentro do teu quarto falando, Deus, as promessas que o Senhor me fez ao longo desses 6 meses estão muito distante da minha realidade. Como que eu vou viver isso? O meu Deus te trouxe essa manhã para te lembrar: eu sou Deus para prometer, mas eu sou Deus para sustentar, e eu sou Deus para cumprir. Nesta manhã eu renovo as minhas promessas sobre a tua vida e te digo, descansa, porque eu cuido da tua saúde mental, eu cuido da tua saúde emocional, eu cuido da tua saúde física, porque no que depender de mim a depressão não vai te atrapalhar, no que depender de mim, não vai atrapalhar. A minha promessa é maior do que você, a minha promessa é maior do que aquilo que os teus pais pensavam, a minha promessa é maior, e eu cumprirei o que eu te disse. E no glória a Deus de quem tem para dar, Deus renova as forças dessa moça nessa manhã. Oh! Deus se revela na rotina dele e diz para ele: é você, cara, que eu vou usar. Eu? Não dá para mim não, pai. Deus fez igual a algumas pessoas que estão aqui. Parece que eu vejo a cena de muita gente que está aqui essa manhã, que Deus falou assim: é você que eu vou usar. E você disse assim: eu? Não dá para mim não, Deus. Não, eu estou cuidando da minha vida. Eu posso contribuir com o que o Senhor quiser, só que não dá para mim. Mas por que não? É que eu tenho algumas falhas, é que eu tenho alguns erros, é que eu tenho alguns defeitos, tá? E quem não? Me mostra Deus tirando os defeitos de quem Ele escolheu para usar em cada tempo da Bíblia. O Pedro, impulsivo. Vamos impulsivo mesmo, Pedrão, mas eu quero você. O João, o discípulo a quem Jesus amava, o cara do amor, foi chamado de filho do trovão porque queria que Jesus mandasse fogo do céu para consumir uma galera que pregava, mas não andava com ele. Vamos você mesmo, João. Esse temperamento meio estranho, meio bipolar. Ora ama demais, ora quer que caia fogo do céu para matar. Vamos assim mesmo. O Elias, o cara da intimidade, mas que temeu quando Jezabel disse: amanhã você morre. Vamos com medo mesmo, Elias. O Elias, que deitou debaixo de um pé de zimbro e fez uma oração suicida: me mata, Deus. Vamos assim mesmo, vamos, eu quero você. Deus trouxe alguém essa manhã para falar: eu quero você.
eu não abro mão de você. Eu te chamei, eu quero você, eu não abro mão. Eu sei que às vezes você diz que não quer, eu sei que você já falou para mim: Deus, eu não quero nem casar com quem tem chamada. Só que eu estou falando contigo nessa manhã, eu te chamo e eu coloco alguém que compreenderá a tua chamada do teu lado, porque o que eu tenho para você é maior do que aquilo que você pensa. Tem alguém crendo nesta palavra? Tem alguém entendendo o que Deus está falando aqui? Moisés vai tirar o povo do Egito, e Deus vai dizer para ele: cara, tem 2 caminhos para você seguir. Quantos caminhos? 10. Quantos caminhos tem? 2. Joel, tem um caminho que a Bíblia diz que é o mais curto, e tem outro caminho que a Bíblia diz que é o mais longo. Quando a gente olha para o texto, se Deus coloca na nossa mão essa escolha, a gente vai por qual caminho, gente? Pelo mais longo ou pelo mais curto? Fala a verdade, mente não, que aqui é o tempo de Deus esses dias. Você vai pelo mais longo ou pelo mais curto? A gente não gosta de andar. Diga-se de passagem. A gente não gosta, então eu vou pelo mais curto. Ô Vinícius, você está tirando foto, mas olha aqui agora para mim. Nossa vontade é sempre ir pelo atalho. Nosso desejo é sempre ir pelo caminho mais rápido. Só que olha o que é que Deus vai dizer para o seu povo: eu não vou levar vocês pelo caminho mais rápido, eu quero vocês pelo caminho mais demorado. Mas por que, Jeová? Porque no caminho mais rápido tem guerra, e vocês não estão prontos o suficiente para a guerra. Se vocês forem por esse caminho, vocês vão estar procurando guerra. E como vocês não estão preparados o suficiente para a guerra, quando vocês visualizarem a guerra, vocês vão voltar atrás. E como eu não chamo ninguém para voltar atrás, como eu não chamo ninguém para desistir no meio do caminho, então eu prefiro você caminhando mais, eu prefiro você andando um pouco mais, porém na minha direção, do que pegando atalhos. Deus está falando com alguém aqui: esquece os atalhos, vem pelo meu caminho, porque no meu caminho tem nuvem de dia para te proteger do sol. Vem pelo meu caminho, porque no meu caminho à noite tem coluna de fogo para aquecer e iluminar. Vem pelo meu caminho, porque pelo meu caminho tem codornizes para prover o alimento. Vem pelo meu caminho, porque pelo meu caminho tem maná. Vem pelo meu caminho, porque no meu caminho eu sou proteção. Vem pelo meu caminho, porque no meu caminho eu sou provisão. Já era para você estar dando glória. Vem pelo meu caminho, porque no meu caminho eu sou o pastor. Vem pelo meu caminho, porque no meu caminho eu sou a água viva que mata a tua sede. Vem pelo meu caminho, porque no meu caminho eu sou o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Vem pelo meu caminho, porque no meu caminho eu sou Senhor dos exércitos. Vem pelo meu caminho, porque no meu caminho eu te levanto, eu te amparo, eu te ajudo, eu te sustento. Vem pelo meu caminho, porque no meu caminho, se você cair, eu te coloco de pé. Se alguém se levantar contra você, 1000 cai de um lado, 10.000 à direita, você não é atingido. Vem pelo meu caminho, porque no meu caminho eu sou o teu escudo. Vem pelo meu caminho, diz o Senhor. Vem pelo meu caminho, rapaz. Sabe qual é o seu problema? Você quer ir pelo seu caminho, e você está apanhando há mais de um ano e não aprendeu ainda. Mas Deus está dizendo para você: venha pelo meu caminho. Olha isso. Lá vai o povo pelo caminho de Deus. E eu começo a encerrar agora para orar por alguém aqui. De repente, no caminho de Deus, alguém diz assim: estou com sede. Alguém grita de lá: não tem água. Como assim? Mas é o caminho de Deus. Tá, mas não tem água. Fazer o quê? Mas Deus não mandou vir por cá? Mandou, mas não tem. Você já se deparou com esse momento que você está no caminho de Deus e está faltando aquilo que você quer? Você diz: mas Deus, o Senhor mandou vir por cá, e eu quero água agora e não tem. Aí Moisés começa a ser apertado pelo povo. Aí Moisés diz: ô Deus, está tudo errado aqui. O Senhor mandou vir por cá, agora não tem água. O povo está brigando, o povo está murmurando, porque tem gente que não sabe lidar com as faltas. Diante das faltas ele briga, diante das faltas ela questiona, ela vai para a briga, ela vai para cima. Tem gente que é assim.
Ô Deus, o que é que eu vou fazer com esse povo? Jeová disse 3 coisas. Primeiro, passe adiante do povo. Essa palavra tem endereço para alguém que está aqui e para alguém que está na internet. Deus está dizendo para você nessa manhã: o teu problema, isso está acontecendo porque você deixou as pessoas dominarem a sua vida. Passe adiante do povo. 2, escolha alguns anciãos. Seu problema é que você quer andar de galera. Não sei se, mas em Salvador a gente costuma dizer assim: você só quer sair de galera. Quem anda de galera, Márcio, só chega atrasado. Porque no meio da galera tem um que quer parar quando não é para parar. Tem um que quer correr quando não é para correr. No meio da galera tem um que gosta mais de alguns ambientes e quer entrar, e você diz: eu não quero, mas como você está de galera, você acaba sendo obrigado a entrar. Esse é seu problema, você só quer andar com muita gente. Deus te trouxe essa manhã para falar: escolhe bem com quem você vai andar, porque as pessoas que você anda vão determinar aonde você vai chegar. Vou repetir: as pessoas que você anda vão determinar aonde você vai chegar. Deus está falando com alguém: escolha melhor suas companhias. Vamos cá. E agora, Jeová? Agora pegue na mão a vara de Deus que estava com você lá no cima do monte. Peguei, e aí? E agora está vendo essa rocha? Tô. O que é que eu faço com essa rocha? Dá uma pancadinha nela de leve, é a primeira ocasião. Na segunda é para falar, mas agora é para bater. Bati, e aí? Olha o que vai sair dessa rocha. Ô Jeová, é uma coisa estranha. O quê? Eu feri a rocha, e a rocha está trazendo água para a gente beber. Aí Deus está falando para Moisés e para alguém que está aqui: quem pegar, pegou. Eu só vou falar uma vez. Deus está dizendo: tem feridas que na verdade eu permiti para jorrar água, para saciar a sede de alguém. Essas feridas não foram em vão. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Essas feridas não foram em vão. A rocha teve que ser ferida para a água sair. Deus está dizendo: eu permiti você ser ferido naquele dia, porque eu precisava, pelo testemunho da sua ferida, alcançar alguém. Pastor Faria, dá um abraço do pastor Rodrigo, por favor. Um abraço de irmão, porque tem dias que ele só pede isso para Deus. Eu só queria um abraço. E Deus está falando contigo hoje. Enquanto o meu servo te abraça, eu visito feridas que estavam abertas e te digo: só permiti serem abertas porque através do testemunho dessas feridas eu sararei pessoas. Apenas resista, porque eu estou cicatrizando cada ferida. A ferida da Ayamanto Rebia Calácia, porque eu ouvi o que te falaram, porque eu vi o que fizeram. Por isso eu te digo: não precisa abrir a boca para falar nada, porque eu te justificarei, e através das tuas feridas eu irei saciar a sede de pessoas que estão enfrentando problemas semelhantes. E enquanto o meu servo te abraça, o meu espírito te abraça, e eu te renovo, e eu te renovo, e eu te renovo. E no glória a Deus da igreja nessa manhã, o Espírito Santo te renova. Ai, meu Deus do céu. Feriu a rocha, saiu água. Quando o povo bebe a água e diz: agora está tudo bem, o texto diz: então veio os amalequitas. E é aqui que eu encerro. Os amalequitas olharam e disseram: vamos lá, olha aí os hebreus, vamos pegar, vamos prender, vamos bater, vamos roubar. Moisés olha e percebe os amalequitas. Ô Márcio, o problema é que tem gente que não tem sensibilidade para perceber que o inimigo está com um ataque preparado contra ele. Você está vivendo tão assim aéreo, que você não está conseguindo perceber que os amalequitas estão armando uma emboscada para te pegar. Agora perceba, Moisés, quando percebe isso, Moisés diz: opa, espera lá, eles vão querer vir contra nós. Deus, tem um problema aqui. Qual é o problema, Moisés? É que o Senhor disse que não ia levar a gente pelo caminho mais curto, porque no caminho mais curto tinha o que, gente? Tinha o que? Guerra. E agora o Senhor está trazendo a gente pelo caminho mais longo, e os amalequitas estão querendo fazer o que com a gente? Guerrear. Então tem algum problema.
Guerra por guerra, era melhor ir pelo caminho mais? Não, Moisés, você não está entendendo. No caminho mais curto, já tinha a guerra. Era vocês que iam procurar a guerra. Agora no meu caminho, olha o texto do verso 8. Então, os amalequitas vieram. Ô Moisés, não são vocês procurando guerra. É o adversário que está vindo procurando guerra com vocês. Tá, Deus, qual é a diferença? A diferença é que quando vocês procuram guerra, eu tiro a mão. Agora, quando a guerra vem contra vocês, não entendi, Deus. Quando você procura problema, é você que se vira para resolver. Agora, quando os problemas vêm contra você, tira a tua mão e deixa que com a minha forte mão eu me manifestarei. E o que eu faço? Chama Josué. E aí Deus vai dar uma aula para Moisés. Meu tempo estourou, mas eu preciso falar pelo menos 3 coisas aqui. Prepara todo mundo aí, Joel. Prepara um trem para tu cantar. Olha aqui, irmão. Primeira coisa que Deus está ensinando. Moisés entendeu: eu não tenho estrutura para pegar a espada para lutar. Sabe qual é o nosso problema, pastor Antônio? É que às vezes queremos lutar guerras que nós não temos estrutura para lutar. Moisés disse assim: já que eu não tenho estrutura para pegar a espada para lutar, então eu vou chamar quem eu sei que tem. Josué, vem cá, meu filho. Fique triste comigo não. A maioria aqui já me conhece. Olha aqui. Não é vergonhoso pedir ajuda não, gente. Não é que eu estou com vergonha, pastor, de pedir ajuda. Chama Josué. Josué, vem cá. Você sabe que eu não mexo com negócio de espada. Meu negócio é oração e cajado. Mas você é um cabra que mexe com espada. Então faz o seguinte: você vai escolher os guerreiros e você vai descer para o vale para lutar contra os amalequitas. Tá, mas e o senhor? Eu vou levar Arão e U, que também não sabe nada de espada, nada de escudo, nada de arco, nada de flecha, e a gente vai subir para a ponta do monte. Enquanto vai ter uma parte do exército descendo para o vale, vai ter outra parte subindo para o monte. Qual é o problema nisso? É que Deus está ensinando para Moisés: Moisés, eu sou Deus que levanta o exército para guerrear no vale, mas eu também sou Deus que levanta o exército para guerrear no monte. O problema é que todo mundo só quer ir para o monte, porque ir no monte significa, ou parece que a guerra é tranquila. Você que pensa, só tem gente vencendo no vale, porque tem gente lutando sozinho no monte. Vou repetir: só tem guerreiro vencendo no vale, porque tem gente em cima do monte que ninguém está vendo. Tem gente assim lá embaixo, olha que coisa linda, olha todo mundo fardado. E no monte? No monte está Moisés de mão erguida dizendo: Deus, desce no vale agora. Deus está falando para alguém aqui: você só está vencendo no vale porque tem um Moisés de mão levantada no monte. Você só está vencendo no vale porque tem intercessores no monte. Que monte, Rafael? Deus está falando de forma simbólica. Pega essa palavra. A aplicação da palavra é: enquanto tem gente descendo para lutar, tem gente subindo para interceder. E Deus está dizendo: vocês não são rivais. Eu sou o Deus do monte, mas eu também sou o Deus do vale. E nessa manhã eu desci no vale de alguns, mas me manifestarei no monte de outros também. Para eu encerrar em paz, pega na mão de alguém do seu lado assim, segura firme. Eu já vou acabar aqui, eu já estou com fome também, você também. Segura firme. Fala para ele ou para ela assim, ó: não importa onde seja a sua guerra. Fala, irmão, mais forte, fala com vontade. Fala assim: não importa onde seja a sua guerra, Deus está garantindo que estará presente. Diga assim: apenas lute, Deus te dará força para vencer. Tem alguém que consegue acreditar nesta palavra? Então levante a sua mão por pelo menos 10 segundos e diga para Deus alguma coisa que só Deus merece. Vai, diga alguma coisa para Deus. Deus está dizendo: eu estou descendo no vale, mas eu também estou subindo no monte. No que depender de mim, os amalequitas não prevalecerão. No que depender de mim, os amalequitas não prevalecerão. Os amalequitas armaram uma emboscada para matar a tua fé. Os amalequitas armaram uma emboscada para matar a tua chamada. Mas Deus está dizendo: eu estou no